Bom dia, boa tarde, boa noite, que você esteja bem em qualquer hora do dia, que você vá acompanhar aqui a nossa leitura comentada do livro O Homem Integral. Estamos no capítulo 3º. O capítulo 3º, ele tem como título A Busca da Realidade. Então, de que realidade estamos falando? E dentro desse capítulo da busca da realidade, nós temos partes: o autodescobrimento, a consciência ética, religião e religiosidade. Estamos no finalzinho, na reta final do autodescobrimento, que é a primeira parte. Esperamos terminar a leitura comentada dessa parte hoje. Onde estamos? Nós estamos nessa frase que vai iniciar aí na realização do comedimento. Mas antes de iniciar a leitura, vamos relembrar uma coisa muito importante para nós nesse capítulo. Porque Joana, ela vai falar de quais são os valores essenciais que temos que desenvolver para conseguir esse autodescobrimento, para iniciar essa aventura do autodescobrimento. E quais são esses valores que ela lista? Primeiro, a coragem para decifrar-se. Segundo, a confiança no êxito. Terceiro, o amor como manifestação elevada. E finalmente, quarto, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais. Nós já falamos, aí ela foi abrindo, depois que ela fala ela lista, né, esses valores éticos e morais necessários, ela vai falando, abrindo cada um deles. E hoje nós vamos fazer a leitura que vai abrir o último, que é a verdade, né? Depois do amor, que nós comentamos a semana passada, agora nós vamos falar da verdade. Então vamos lá. Eu quero ler a última, só para a gente não ficar no vácuo, tá? Eu vou ler o último parágrafo e já pegar o gancho para a leitura de hoje. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Então, veja, ela encerrou a parte do amor. E aí ela continua. Na realização do comedimento afetivo, surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte, como eu já adiantei para vocês, relembrei, né? Então, veja, elas vão encadeando, né? Esses valores, eles vão se encadeando, porque da coragem de se autodescobrir, a gente passa a desenvolver a próxima etapa, a confiança na vida, naquilo que a gente vai conseguir fazer, através da coragem. A confiança no êxito vai nos levar ao desenvolvimento nessa jornada, ao desenvolvimento do amor. O amor pela vida, por Deus, por nós mesmos, pelos outros. E por fim, o que ela está dizendo? Mas quando eu vou realizando, quando eu vou treinando, porque aqui na frase anterior diz que amar torna-se um hábito. Então, ou seja, amar também se treina. Eu aprendo a amar treinando o amor. É uma prática, né? Um hábito que eu vou colocando na minha vida. E nesse hábito, no desenvolvimento desse hábito, da questão afetiva, do amor, vai surgir então o desafio da verdade. Por que vai surgir esse desafio da verdade? Vamos ver o que Joana vai nos dizer. Porque veja, o amor sem estar fundamentado na verdade, de fato não é amor. Então é por isso que ela diz que vai surgir esse desafio da verdade. Vamos lá. Ninguém deterá a verdade, nem a terá absoluta. Isso ficou claro para vocês? Ninguém detém a verdade. Por que ninguém detém a verdade? Porque nós vivemos num mundo relativo. Se nós vivemos no relativo, nós não temos acesso
a verdade com V maiúsculo, mas uma verdade relativa. Cada um olha por um prisma, porque ninguém tem a verdade absoluta, né? Quem sabe tudo somente Deus, só Pai, o Pai, que é absoluto. Nós vivemos no relativo. E, portanto, ninguém é dono da verdade, né? Então é isso que ela está nos dizendo aqui. Ninguém deterá a verdade, nem a terá absoluta. Não nos referimos somente à verdade dos fatos que a ciência comprova, mas àquela que os torne verazes. Verdade como veracidade, que depende do grau do amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que a verdade em si, quando nós discutimos, quando nós discutimos lá no início do capítulo o que era realidade, foi bem por aí, por esses meandros que a gente encaminhou. Eu posso, ao invés de perguntar o que é realidade, é o que é verdade. Nós não necessariamente sabemos o que é verdade. Tanto ela fala, não estamos falando das verdades da ciência, porque mesmo das verdades da ciência, veja, a ciência comprova de acordo com os fundamentos que ela dá, mas não é uma verdade absoluta. O que é concreto pode não ser tão concreto assim, dependendo de como eu olho, né? Então é isso que ela está dizendo. Ela está querendo dizer que é essa verdade que nós vamos buscar de fundamentação para as coisas que são. É dessa verdade que ela está dizendo, né? Essa verdade como veracidade. E essa veracidade, essa comprovação eu vou ter de acordo com o meu grau de amadurecimento. Ou seja, conforme eu vou amadurecendo, eu vou enxergando maiores nuances da realidade e tendo maior acesso à verdade. É por isso que Jesus nos diz, nos afirma no Evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como ainda não somos livres, é porque não temos ainda acesso a essa verdade, mas estamos buscando. Quando se trata de uma verdade científica, é isso que ela vai, né, tratar agora. O que é essa verdade do ponto de vista científico? Quando se trata de uma verdade científica, ela depende, para ser aceita, da honestidade de quem a apresenta, dos seus valores morais. Indispensável, para tanto, a probidade de quem a revela, não sendo apenas um fruto da cultura ou do intelecto, porém, de uma alta sensibilidade para recebê-la. Defrontamo-la em pessoas humildes culturalmente, mas probas, escasseando em indivíduos letrados, porém hábeis na arte de sofismar. Então, veja, vamos entender esse parágrafo aqui. Então, a gente precisa perceber a diferença do que é daquilo que parece ser. Olha só, né? Porque tem certas coisas que nos fazem convencer de que aquilo é. Isso que ela fala com a arte de sofismar. O que é um sofisma? Um sofisma é uma afirmação que não é verdadeira e a pessoa que está afirmando sabe que não é verdadeira, mas ela vai usar de argumentos da sua capacidade de dialogar para convencer os outros de que aquilo é verdade. Vocês já viram isso daí em discursos por aí, não é? A pessoa usa do sofisma para te convencer de algo que ela quer que você se convença que é verdadeiro. Então, o que ela está dizendo, né, que mesmo se eu comparar com uma verdade científica, no caso, uma verdade científica, para ela ser aceita, ela depende de quem fala, da capacidade e da honestidade. E quantas coisas na ciência, né, que muitas vezes a gente viu que tinha fraude. Então, veja, então, para eu pelo menos me deixar convencer por uma verdade que está se apresentando a mim, eu preciso investigar o que? A probidade, a honestidade daquele que divulga aquela verdade. Então, o ideal mesmo
não é que nós compremos verdades aí das pessoas, mas que nós nos convencemos das nossas próprias verdades. E para isso, nós precisamos aprender a pensar por nós mesmos. Um exemplo, né, disso é quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma parte do Evangelho, que fala, né, Jesus fala que haverá muitos falsos profetas, muitos, né? O que ele quer dizer? Que muitos vão lançar verdades, na verdade, inverdades com ares de verdade. E a gente não vê isso, né? Haverá muitos falsos profetas querendo nos convencer disso ou daquilo, por isso o autoconhecimento é muito importante. Por quê? Porque quando eu me descubro e consigo pensar por mim mesmo, eu consigo separar a verdade daquilo que não é, daquilo que está parecendo ser. Separar o joio do trigo, né? E muitas vezes a verdade, muitas não, em todas as vezes a verdade é relativa. Então pode ser que a minha verdade não sirva para outra pessoa, é aquilo que da minha vivência eu consegui depreender da minha vivência. Então aquela verdade serve para mim naquele momento, mas não serve para o outro. E às vezes tem coisas que num momento da minha vida me serve como verdade, como uma roupa. Depois que eu mudo o meu corpo, eu mudo o meu estilo, aquela roupa não serve mais. Por quê? Porque eu vou abraçar uma outra verdade. Não é assim quando a gente pensa nas religiões em que a gente vai abraçando ao longo da vida? Tanto é que nesse capítulo, na última parte, vai ser religião e religiosidade. Justamente porque essa busca da verdade, a busca da explicação, do porquê é assim e não de outro jeito, porque passamos por isso, nós de uma explicação das coisas, né? A religião ela traz uma visão e cada religião vai ter a sua verdade propagada. Então eu vou de acordo com aquilo que mais está sintonizado com aquilo que eu penso e que eu quero para mim, e não necessariamente uma verdade absoluta, né? Então é por isso que ela fala para a gente tomar cuidado com essas pessoas que se dizem donos da verdade, ou seja, proclamam fatos como se fossem verdades, porque eu preciso investigar a honestidade, a probidade dessas pessoas que estão falando, e Jesus chamou eles de profetas, né? Os falsos profetas ou os profetas verdadeiros. Quais aqueles que estão trazendo a mensagem que vai me ajudar e quais aqueles que não. A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Então, ela está querendo dizer aqui o seguinte, que quando eu busco a verdade, quando eu estou comprometido com a verdade, não importa quantas vezes eu tenha que refazer a lição, mas eu vou refazer até que eu consiga chegar, acertar e estar alinhado com aquilo que eu reconheço como sendo verdade. Erra-se tanto por ignorância como pela rebeldia. Olha essa frase como é interessante dela, né? Eu posso errar nas situações que a vida me apresenta, eu posso errar por ignorância. Ótimo, eu não sei. Então eu erro, aprendo com aquilo que eu errei, tento de novo, erro em outra coisa. Vamos errar, mas outros erros, né? Porque quando eu vou errando nos mesmos erros, ou quando eu me recuso à experiência, isso não é ignorância. Isso não é não saber, isso é rebeldia. Tá bem? Então é isso, ela diz, né? Erra-se por ignorância, por não saber, que é a inocência, mas também erra-se por rebeldia, por não querer saber. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro, face à presença íntima de Deus no homem. Então, mesmo quando eu sou totalmente inocente, inocente nesse sentido de não saber, eu muitas vezes tenho uma intuição de que caminho seguir. E ela está dizendo para nós que essa intuição é o quê? É a essência de Deus em nós. Nós temos uma essência, tanto é que as religiões são inatas no homem, ligação com algo maior.
essa verdade maior, que existe algo que gerencia isso, que está acima, que transcende a toda essa realidade. E isso no ignorante, né, na pessoa que ignora ainda essas coisas, ela é um senso, uma intuição, um instinto, que é o quê? Que é a essência de Deus em nós. Agora, por outro lado, então veja, se a ignorância, a gente se deixa, muitas vezes, ter uma intuição do que é o verdadeiro, é diferente na rebeldia, porque a rebeldia gera má fé. Então, o rebelde, ele erra porque ele não quer fazer, não porque ele não sabe, ele não quer. Então, ele vai gerar a má fé, o que levou Nietzsche. Nietzsche é um filósofo, né, do século, acho que é 20, mas acho que é, o que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Face à opção cômoda de quem elege o agradável do momento, sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. Então, por que ela diz que Nietzsche falou com azedume? Porque ele simplesmente ignorou o erro inocente, o erro daquele que não sabe. Ele só olhou para o erro daquele que é rebelde, né? Por isso que ele chamou de errar é covardia. Porque, na verdade, você se abstém, né? O covarde não quer fazer. Então, ele se abstém do esforço, da coragem de lutar pelo que ele sabe que é certo. Porque com a rebeldia, eu tenho má fé. E aí eu tenho uma péssima notícia para todos nós. Nós que estamos agora aqui encarnados no planeta Terra, nós somos espíritos naturalmente rebeldes. Então, muitas vezes nós erramos, não é por ignorância, mas sim por rebeldia. Então, nós estamos aí dentro dessa classe que Nietzsche diz que errar é covardia. Então, não erremos mais por covardia, que nós possamos ser corajosos, que foi a primeira virtude ali, o primeiro valor que Joana, né, nos colocou, para chegar nesse último, que é a busca da verdade. A aquisição da verdade amadurece o homem. Coisa boa, né? Então, nós precisamos sim ser amadurecidos. Então, se eu busco sinceramente a verdade, eu não vou agir de má fé como na rebeldia, mas, mesmo que na ignorância, eu vou me colocar na situação de testes para que o ignorante amadureça e se torne um sábio. É essa a ideia, né? Então, a aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se a sua força libertadora, pois que somente a liberdade real, se essa decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Então, tá vendo? Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando eu busco a verdade, essa é uma força libertadora. Por quê? Porque é libertadora. Porque eu vou lutar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu busco como bom, belo, né? Não é isso? Bom e belo? E isso vai me tornar mais forte. E a busca da verdade, como eu busco, o meu ideal é a verdade, eu vou estar aberto ao que acontecer, não aquilo que eu espero que aconteça. Então, nós vamos galgar níveis maiores de entendimento. Estamos abertos. Quando eu busco a verdade com sinceridade, nós estamos abertos a novas descobertas, do que o rebelde que fica preso com a sua verdade relativa, sempre do mesmo tamanho. Aquele que busca com sinceridade a verdade, ele se abre às novas possibilidades e não fica preso às suas crenças limitadoras. É por isso que ela disse que esse valor, o valor da coragem, ela fala exatamente assim, ó. Coragem, perdão, da verdade. A verdade que está acima dos caprichos
de seitas, né, seitistas e grupais. Essa é a nossa grande busca, porque o autoconhecimento só se concretizará quando nós conseguirmos fazer isso, desenvolver, iniciando o primeiro passo com a coragem de fazer essa empreitada, de ir para dentro de nós mesmos. Depois, segundo passo, tivermos confiança suficiente em nós mesmos, na vida e em Deus. Terceiro passo, o que fizermos com amor, auto-amor, amor ao outro, amor à justiça. E 4, por fim, a busca da verdade, independentemente dos nossos caprichos. Essa foi a lição que a mentora nos deixa no dia de hoje, finalizando a sessão do autodescobrimento. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim foi excelente. Até semana que vem. Semana que vem iniciamos uma nova leitura de um outro tópico chamado consciência ética, porque aí vai estar relacionado, né? Nós acabamos de falar dos valores morais e éticos, então o que seria essa consciência ética? Até mais!